Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo hoje. Então o tema de hoje é um tema bastante interessante, um tema importante e que faz com que os acupunturistas sejam vistos como salvadores da pátria, que é a dor. É muito fácil eliminar, aliviar, amenizar a dor do seu paciente. Eu gosto quando chega um paciente para mim e a queixa principal dele é dor, porque eu sei que ele vai sair falando muito bem de mim e vai trazer novos pacientes para mim. Inclusive, vai uma dica para as mulheres aí, vocês que têm cólicas menstruais, as famosas dismenorreias, a acupuntura é o que tem de melhor para aliviar essas dores. E não tem essa de, eu estou acostumada, a minha vida toda eu tive cólicas. Você teve cólicas porque você não foi atrás de um tratamento adequado. Porque ninguém é para acostumar, como é costume falar, né? Estou acostumada com essas dores. Não é para estar acostumada. Porque com a acupuntura é muito simples, é relativamente simples você curar, você aliviar essas cólicas menstruais e de brinde ainda, alivia a TPM, aquela vontade louca de comer chocolate, ainda você vai começar a entrar no modo fitness ainda, tá? Então vamos lá. Brincadeiras à parte, hoje o tema é dor. Não há um ser vivente nesse mundo que não reclame de dor, por menor que ela seja. E realmente a acupuntura tira a dor com a mão. É muito simples tirar a dor com a acupuntura. Tudo bem? Bom, dor, né, na medicina chinesa tem uma determinada designação, dor na medicina ocidental tem uma outra designação, ok? Porém, nas duas, a dor é aguda e a dor é crônica. E dor aguda e dor crônica serve para gente, acupunturistas, como um guia para chegar no diagnóstico de qual é a raiz dessa dor, tá? No entanto, a gente nunca pode esquecer, a dor crônica pode se agudizar a qualquer momento, é igualzinho na medicina ocidental. Dor é dor. E a dor é aguda e a dor é crônica. E você pode ter uma dor crônica que agudiza. E esses são sinais que nos ajudam a traçar o melhor diagnóstico e o melhor plano terapêutico para o nosso paciente. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o que é dor na medicina chinesa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. O que é a dor na medicina chinesa? Pensa um pouco. Não tem a ver com o estímulo de receptores, não tem a ver com bradicinina, não tem a ver com neurotransmissor como na medicina ocidental. É um pouco mais simples, tá? Dor na medicina chinesa está relacionado à estagnação e à estase, ou estagnação ou estase, ok? Porém, estagnação e estase do quê? O que nós trabalhamos na medicina chinesa? A gente sempre vai trabalhar com energias de vários tipos, com várias roupagens. E nesse caso, nós vamos ter como energias que ocasionam a dor, a estagnação de Qi, toma aqui, cadê o cursor? A estagnação de Qi ou a estase de sangue. E quando você identifica qual dos dois está em desequilíbrio, é mais fácil saber o tratamento. Porém, já no começo, no diagnóstico, existem algumas perguntinhas básicas que a gente faz que começam a nos direcionar para a gente saber se é uma estagnação de Qi ou uma estase de sangue. Isso está relacionado ao quê? Ó, outra dica para vocês, hein? Para fazer diagnóstico. Está relacionado à intensidade da dor. Quanto mais intensa, quanto mais dilacerante, quanto mais aguda é essa dor, está indicando para mim que é uma estase de sangue. Quanto mais suave é essa dor, quanto mais amena é essa dor, quanto mais vazia for essa dor, ó, dei outras dicas aí, as perguntas que a gente faz para poder saber a diferenciação, tá? Então, quanto mais suave essa dor, tende a me indicar que é uma estagnação de Qi. E aqui, mais uma diquinha para vocês. Eu posso ter uma estagnação de Qi e não ter uma estase de sangue, mas toda vez que eu tiver uma estase de sangue, o meu Qi já está estagnado, porque nós temos um aprofundamento na dor, nós temos aí como fala, uma complexidade, né,
nos mecanismos da dor. Começa com uma estagnação de ti. É claro que já pode começar com uma estase de sangue, mas 99% dos casos começa com uma paralisação nos processos de circulação de ti, para depois evoluir por uma estagnação na circulação de sangue. Aí a dor começa a ficar mais intensa, aquela dor latejante, dilacerante, tá? Então, olha, é interessante perceber, né? Porque na medicina ocidental também se fala isso. Qual é a intensidade da dor? De 1 a 10, qual é a intensidade da sua dor? Na medicina chinesa utiliza esses parâmetros também. E é claro, nós temos a sorte de poder olhar a língua, que para mim é excelente. É um método diagnóstico extremamente objetivo, não tem nada de subjetividade como o pulso, né? Em geral no pulso eu pego, eu sinto uma coisa, outro pega, sente outra, e vai na discussão, é assim ou não é? Porque é um tanto quanto subjetivo, um tanto quanto, mas não é. Que quando você aprende bem pulso, o que é. Porém a língua não. Você olhou, todo mundo, se não for daltônico, vai olhar, e tiver o cometimento do Shen, vai olhar e vai ver a alteração que a língua está apresentando. Beleza? Então estamos lá. Dor na medicina chinesa é uma paralisação na circulação da energia, ou seja, Qi, ou seja, essa energia chamada de Xue, chamada de sangue. Ok? Então vamos lá, prosseguindo. E todo esse processo, né, de desequilíbrio, esse processo de estagnação, esse processo de estase, tem uma origem. E essa origem pode ser uma origem externa ou pode ter uma origem interna. É interessante a gente saber isso, porque todo o nosso processo de anamnese depende de eu saber qual é a origem dessa dor. Porque tratar a dor, como já falei lá no começo, é relativamente simples. A pessoa chega no consultório, 15, 20 minutos, ela já está, no mínimo, ela tem que sair com 70% das dores dela aliviada. E eu estou falando de dores de longa data, dores intensas, dores que tem já uma estase de sangue, tem um monte de coisas misturadas. Ela tem que sair aliviada da sintomatologia da dor. Porém, saber qual é a causa, qual é a raiz, qual é a origem dessa dor, aí nós necessitamos entender muito bem os padrões de diagnóstico. Então fazer as perguntas corretas, fazer todo o processo de anamnese correta, olhar a língua, olhar a orelha, pegar o pulso para quem souber, fazer a palpação. E assim você começa a ter uma acurácia no seu diagnóstico. Então, seu plano terapêutico vai ser perfeito para o seu paciente. Então, para isso, eu preciso entender os mecanismos etiológicos dessa dor e os mecanismos patológicos dessa dor. Aí eu sei qual vai ser a origem da minha dor. Se ela tem uma origem externa, invasão de fator patogênico, por exemplo, a síndrome BI, ela é ocasionada por fatores externos. Ela afeta o exterior do corpo. Então, tem uma dor cuja origem é externa. E o mecanismo patológico é uma lentificação nos processos de circulação do Qi. O Wei-Qi pode estar envolvido? Pode estar envolvido, mas tem um fator patogênico lá. De origem interna, aí nós temos outros mecanismos envolvidos. Mas é óbvio que uma origem, uma causa interna pode ter tido uma origem externa, que pode estar presente, mas na maioria das vezes não está mais presente. Ok? Estamos bem entendidos nesse aspecto? Se ficou alguma dúvida nesse ponto, escreve que a gente dá uma discutida sobre esse tema, que é muito interessante. Dor, ó, é um prato cheio para acupunturistas, como eu falei. E todo mundo tem. Bom, enfim. Se eu coloco a palavra dor e pergunto para vocês, qual é a característica base da dor? Chega um paciente com dor, eu olho para ele e falo o quê? Ele está com excesso ou ele está com uma deficiência? Vamos ver quem vai acertar. Escreveram? Pensaram pelo menos? Não entenderam? Isso é importantíssimo eu saber. Toda dor, em essência, ela é uma condição de excesso. Entenderam? Toda dor, deu para entender? Vou repetir. Em essência, é uma condição de excesso. Porque nós vimos lá atrás que a dor ela é ocasionada por uma estagnação de Qi ou uma estase de Xue. Então,
A dor, o que a pessoa sente, o que ela está reclamando, esse sinal, porque a dor para a gente, para a medicina chinesa, é um sinal, nada mais é do que uma condição de excesso. Beleza? Porém, agora que vem o pulo do gato, o X a questão, por isso que muita gente erra, muita gente não consegue tratar a dor adequadamente, o paciente fica lá 4, 5, 6, 3 anos tratando a sintomatologia da dor e não consegue se curar, não consegue se aliviar. Porém, a origem dessa dor pode ser uma condição de excesso, pode ser uma condição de deficiência, pode estar ficando confuso, mas não é, por exemplo, internamente, algum órgão interno meu, em algum Zangfu, em alguma coisa, algum dos meus mecanismos do Qi, né? Eu tenho uma condição de deficiência e manifesta no exterior do meu corpo, manifesta para mim a dor. Por quê? Lentificou algum processo meu. Lentificar esse processo não anda direito, a coisa está se paralisando, então eu tenho todo esse processo de estagnação, tá? De lentificação, então originador. Então, para mim tratar o sintoma chamado dor, que é uma condição de excesso, é uma terapêutica que a gente conhece, porém, assim que aliviou essa sintomatologia, o que eu vou fazer? Tratar a raiz, o que deu a causa a isso. Mas aí eu já sei qual que é, porque eu fiz meu diagnóstico certinho, não foi? Aí eu vou atrás, se é uma condição de excesso, se é uma condição de deficiência, se os dois estão misturados e começo a traçar o meu plano terapêutico, com todos os mecanismos que eu tenho na mão. Deu para entender? Então a dor. A pessoa falou, eu estou com dor. Você fala, ele está com excesso. O sinal dele é um sinal de excesso. Porém, o que ocasionou essa dor? Pode ser uma condição de deficiência ou pode ser uma condição de excesso. A gente não pode se confundir em relação a isso. As pessoas fazem muita confusão. Eu vejo muita confusão. Os meus alunos faziam muita confusão. Tem muitos acupunturistas que me perguntam, me perguntando e fazem confusão em relação a isso. A partir do momento que você consegue compreender isso, fica muito fácil você tratar os processos dolorosos, álgicos que a gente fala do paciente, ok? Bom, vamos lá. Deu uma travada aqui. Aqui nós temos os principais, né, órgãos envolvidos na dor. Se a gente for ver, todos estão envolvidos. Porém, desses, eu coloquei mais ou menos em ordem de importância, quais são os mais importantes, quais são os que quase sempre estão envolvidos nos mecanismos da dor. Então, em primeiríssimo lugar, está lá o fígado. E por que será que o fígado é o primeiro? Porque é ele o desentupidor de cano, é ele que mantém o livre fluxo do Qi, o livre fluxo de Shui, o livre fluxo das emoções. Tá? Então, qualquer coisa que afete o fígado ou qualquer coisa que afete a circulação no meu organismo, o fígado vai estar envolvido em maior ou em menor grau. Então, eu vou ter que tratar de alguma forma as energias do fígado para que tudo volte ao processo de homeostasia, ao processo de harmonia novamente. Depois eu tenho lá o baço, né? O baço é responsável por eliminar excessos do corpo. Em geral, quando o paciente chega para a gente, tem algo que pode estar em excesso nele, que pode estar obstruindo os meridianos, pode estar obstruindo, né, o espaço coli, que é o espaço que fica entre os órgãos e as vísceras, o espaço entre o tecido e os meridianos, por onde circula o meu Wei Qi, por onde o fator patogênico entra, né? Por onde o Wan-Qi também é dispersado para proteger o exterior do meu corpo, e é o responsável pelo metabolismo dos líquidos. É um dos órgãos mais importantes, juntamente com o rim, pelo metabolismo dos líquidos. E se o meu líquido não é metabolizado, desculpa aí gente, é duro, né, quando aparecem essas coisas na tela, fica rodando por detrás e aparece. Então o baço é responsável pelo metabolismo dos líquidos. Então ele, junto com o rim, é o principal órgão responsável pelo metabolismo dos líquidos. E a gente sabe, se os líquidos não são metabolizados adequadamente, eu começo a ter acúmulo de unidade,
essa umidade começa a se transformar em mucosidade, essa mucosidade se transforma em fleuma, inclusive fleuma, né? Que a gente sabe que ela pode ser uma fleuma substancial ou insubstancial. Quando ela é substancial, são os nódulos, né, os tumores que se formam no meu corpo. Quando ela é insubstancial, ela entope todos os canos que eu tenho no meu organismo. Então ela realmente dá uma brecada dos mecanismos do Qi. Então o baço é extremamente importante estar envolvido. E o Rin, porque o Rin manda a energia, manda o Yuan Qi, que é a força motriz, para que o Yang de todos os órgãos tenham força para entrar nos seus processos de atividade dinâmica, né? Então o rim é muito importante. Ou tem o pulmão e o coração, haja vista que eles são muito envolvidos, principalmente o coração, né, na síndrome Xiang-Bi. Você não confunda com as síndromes Bi, essa Xiang-Bi que afeta, né, essa região do corpo, essa região a cardíaca do meu corpo. Então veja, como eu tenho que prestar atenção e tenho que saber quais são os órgãos que estão envolvidos. Não deixe colocar agulha no fígado se ele não estiver envolvido. Não adianta eu colocar moxa no baço se ele não está envolvido, moxa no rim se não está envolvido. A anamnese é extremamente importante para mim reduzir o meu número de agulhas. Então, dessa forma, eu aumento a eficácia da ação que a energia vai fazer, economizo a energia do meu paciente, que muitas vezes ele está debilitado, né? E consigo agir com a dinâmica energética. Dessa forma, a minha terapêutica fica muito mais eficiente do que eu colocar 15, 20 agulhas no meu paciente. Quando a gente faz isso, é semelhante a eu colocar 10 ar-condicionados dentro de uma casa, ligar 4 secadores de cabelo numa, né, caixa de luz que resista. Não tem tanta energia chegando dentro dessa casa para me dispersar tanto desse jeito. Tudo vai ficar mais lentificado também. Tá bom? Ó, uma dica importante, hein? Trabalhar com a dinâmica energética. Por isso que existem as combinações de pontos. Combinação de ponto é para isso. Eu sei o que eu vou fazer com a energia. Não vou ficar dispersando. Ó, essa vai lá para trabalhar o fígado. Essa vai para dispersar. Essa vai para esquentar. Essa vai para esfriar. Essa vai para tirar calor. Essa vai para aumentar o processo. Essa vai para levar o Qi que afundou. Essa vai para a inversão do Qi. Não funciona desse jeito, gente. A gente tem começar a entender melhor como que funciona a dinâmica energética e as combinações de ponto. Aí sim, você vai falar assim, puxa vida, eu economizo agulha, meu paciente sai muito bem e se cura. Vai falar muito bem de você, vai agradecer. Acredite em mim. Bom, nós entramos na etiologia da dor, ou seja, o que pode ocasionar essa dor. É claro, nós temos fatores patogênicos externos, né? Invasão de qualquer fator patogênico pode ocasionar dor. Uma batida pode ocasionar dor, uma queda, né? Uma trombada, um acidente, um trauma, o cara pode levar a ocasionar uma dor cujo algum órgão interno pode estar envolvido. Beleza. Outro fator é a alimentação. A gente sabe, não come direito, come muita coisa gordurosa, muita coisa fria, muita coisa quente, muita coisa apimentada, muita coisa que drena os líquidos do corpo. Tudo isso leva, né, à disfunção dos mecanismos, à produção de energias permissíveis para o seu organismo, a drenagem do tipo de energia. Muito frio, muito cru, vai fazer o quê? Drenar muito o yang do baço, que acaba drenando o yang do rim, muito úmido, aí lesa o baço, que pode ocasionar mucosidade e flema, que vai lesar o fígado e assim por diante. Outro fator é o estilo de vida. Uma pessoa que é muito sedentária, fica sentada, ela vai ter uma lentificação nos seus processos, a sua energia yang vai ser mais diminuída. Em contrapartida, uma pessoa que faz um monte de atividade física, essa pessoa também vai ter um desgaste do seu yang, vai ter um desgaste da sua essência. Uma pessoa muita atividade sexual, todo mundo sabe, quem não sabe o quanto que é, mas os livros dizem, principalmente o Imperador Amarelo, que consome a essência, consome o yang, né? Consome o zen chi do corpo dessa pessoa. E as emoções. Sabemos, principalmente nessa época moderna, o quanto que as emoções são lesivas para a dinâmica da nossa energia. Afeta todo o nosso sistema. É óbvio que a princípio ela afeta o coração. Mas o coração não é imperador, o coração sente essas energias
e depois ela dissemina para os órgãos correspondentes. Então, apesar de, né, ter aquele esqueminha muito bonitinho, nós sabemos que não é tão bonitinho assim. Eu tenho um outro vídeo feito que fala sobre a formação da psique no corpo humano. Dá uma olhadinha nesse vídeo, você vai perceber como as emoções, né, não são tão específicas para cada órgão, como teve algumas má interpretações nos ideogramas relacionados às emoções, mas em suma uma emoção, mesmo a alegria, pode afetar vários ângulos dentro do seu corpo. Então é importante eu saber qual é o fator etiológico para me ajudar, porque se for um fator emocional, só a acupuntura não vai ajudar, apesar da acupuntura ser excelente para tratar desordens psíquicas, desordens do Shen. Mas é importantíssimo eu saber que eu preciso, né, compartilhar, fazer com outro profissional que tenha, né, um background em alguma especialidade que eu não tenho, como um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, para tratar quando é desordem emocional. Porque a gente sabe o quanto que é bom para o meu paciente. Eu tenho que saber fazer essas parcerias. É bom para a gente, principalmente para o nosso paciente, que é, né, o que nós temos de mais valioso. Afinal de contas, ele está confiando na gente tratar um problema que ele tem, ok? Então vamos lá. Agora chegamos no tratamento. Como que se dá o tratamento? Eu costumo analisar da seguinte forma. Se a dor é muito intensa, eu só trato a manifestação. É dor, eu trato a manifestação. E esse paciente tem que sair no mínimo com 70% de alívio dessa dor. Senão, eu fiz alguma coisa errada. Eu não soube nem fazer, né, o tratamento adequado naquele momento. Depois que a dor alivia, aí eu começo a tratar a raiz. Porém, se mesmo assim a dor aliviou, mas ainda incomoda, então eu trato a manifestação e eu trato a raiz. É muito simples. Raiz e manifestação. A manifestação é muito intensa, eu trato só a manifestação. A manifestação não está mais incomodando, eu começo a tratar a raiz do problema. Eu deixo isso muito claro desde a primeira consulta com o paciente. Nesse momento vou tratar a manifestação, a sua dor. Porém, ela vai melhorar, não significa que você se livrou dela. Você tem que voltar para a gente poder tratar o que ocasionou essa dor para que ela não volte. Ou se ela voltar por causa de um estilo de vida, que ela demore para voltar e ele esteja ciente disso. Porque além de tratar, nós temos que passar todo um plano, né, de qualidade de vida para o paciente da gente. Nós somos responsáveis por isso. Existe toda essa integratividade, transdisciplinaridade. Tem que saber um pouco de cada coisa. Se a gente não sabe, como eu falei, a gente faz parcerias com outros profissionais em prol da construção de um bem comum. Agora, como que se dá a terapêutica? É tonificar ou é sedar? Harmonizar? Bom, em geral, tonifico ou cedo. É difícil para mim trabalhar, vou fazer uma harmonização, mas eu tonifico ou eu disperso. Eu sei que a manifestação, né, o que ele está sentindo é uma dor, porque tem um processo lentificado, eu vou dispersar, vou acelerar aquilo. Depois, para me tratar a raiz desse problema, aí eu vou ver se eu vou tonificar, se eu vou sedar, como é que vai se dar. Mas em suma, o que eu acho e como, né, ferramentas, nós temos tanto a sangria, como a ventosa, como a acupuntura, como a moxa, como a aurículo, como a eletroacupuntura. A primeira coisa que eu faço para tratar a dor quando o paciente chega é a aurículo. Eu faço sangria em determinados pontos da orelha. Eu não utilizo a aurículo clássica, tá? Eu gosto de utilizar a aurículo medicina, que eu trato, né, que a gente começa a trabalhar com os nervos craniais, com a liberação de alguns neuropeptídeos endógenos que ocasiona a analgesia. É dessa forma que eu gosto de trabalhar. Primeiro de tudo é aurículo, e é sangria. Depois, o que mais se utiliza, vocês vão perceber que é moxa. Pelo menos no meu caso, com a minha experiência, e tenho muitos anos de experiência, vai a moxa. Quando o caso é muito extremo, o caso é muito grave, o caso envolve principalmente, né, sistema nervoso e vísceras, aí sim entra a eletroacupuntura. Porque a eletroacupuntura vai trabalhar com a liberação de peptídeos, vai trabalhar com o sistema nervoso.
Essa é a grande característica. Então eu, pelo menos, com eletro, as pessoas falam em tonificar com eletro, sedar com eletro, eu não consigo trabalhar desse jeito, porque eu penso, quando eu vou tonificar, eu coloco a agulha, mexo só um pouquinho na agulha e largo lá, não volto mais, não é isso que se fala. Como eu vou tonificar com eletro? Se eu coloco lá no mínimo 1 Hz, ou seja, é um estímulo por segundo, de qualquer forma sempre vai dar sedando. Por quê? Tem um monte de artigos que falam, porque a gente sabe exatamente cada frequência, qual é, né? O neuropeptídeo, o hormônio que eu vou liberar, isso está muito bem descrito na literatura. Então está relativamente fácil trabalhar com eletroacupuntura. Só que eu uso ela para casos mais graves, onde eu quero uma analgesia mais profunda. E depende da intensidade que eu utilizo, ou seja, quantos hertz eu estou colocando, e eu sei que vou ter um efeito a longo prazo. Ou seja, ele começa lento, o processo álgico, atinge um pico para depois ir decaindo, então ele fica muito tempo sem dor. Ou eu consigo naquele momento o processo álgico, onde ele se alivia completamente da dor, porém o espaço até a dor voltar é mais curto. Então isso é muito interessante. Toda vez que você vai fazer um processo de eletroacupuntura no seu paciente para dor, você deixar registrado qual é o tipo de corrente, qual foi a intensidade da corrente que você usou, para você saber, à medida que ele vai melhorando, quais são as outras correntes, as outras intensidades que você vai usar. Tudo bem, gente? Bom, o artigo de dor, né, é só isso, não vou falar sobre dores específicas, porque eu tenho, né, dor de estômago é uma coisa, dor de cabeça é outra coisa, dor muscular é uma outra coisa, dor visceral é uma outra coisa, dor menstrual é outra coisa, e cada uma tem as suas peculiaridades para fazer o diagnóstico, para fazer o seu tratamento, para fazer a sua combinação de pontos, para a utilização de ervas, para a utilização de alimentos, que não é o caso, né? Não é o mote dessa pequena aula. Isso é para estimular em vocês, para vocês começarem a enxergar a dor numa perspectiva diferente. Mais para frente, vamos ver como é que as pessoas começam a interagir, o que começam a perguntar, como eu vou recebendo os e-mails, aí eu começo a fazer o mais específico, né? Para o que teve mais dúvidas. Tudo bem? Beleza? Ó, lembre-se, tem um monte de dicas dadas aí para vocês sobre dor, alguns direcionamentos como fazer o diagnóstico, como fazer o tratamento. Espero que vocês estejam bem, todo mundo está nessa quarentena, todo mundo está com bastante tempo para estudar agora, e a gente se vê numa próxima ocasião, no próximo vídeo, no workshop, numa aula qualquer aí, tá bom? Um abraço para todo mundo, até lá, tchau gente!